A questão agora que vem é esta. É ou não uma traição? É sim uma traição. Porque o povo está a fazer uma luta. E principalmente para os membros do Partido Podemos. O povo está a fazer uma luta, está nas ruas. Mais do que isso, é que o Partido Podemos, por tudo aquilo que foi a nossa contagem paralela, tem 138 assentos. Qual é a razão de correr para tomar posse de 40 e tal assentos, quando ele merece 138? Por que está a correr para pegar os 40, que não os vai perder, e deixar para trás os 90, que são a razão da luta do povo moçambicano? É a razão do sangue do povo moçambicano. Por quê? Qual é a pressa? A questão remuneratória é relativa, até porque o acordo político havido entre VMC e Podemos, no caso em concreto do Podemos, é que é o Podemos que foi politicamente apoiado, não é? Promovido pelo VMC, ou por outra VMC, com investido deste poder popular. O povo, não é? Decidiu dizer a este povo: votem no Podemos. Razão bastante para dizer que não ter cargo, não ter salário da Assembleia da República durante algumas semanas ou alguns meses, não é perda de absolutamente nada, porque é algo que nunca tiveram. Não é vosso. Então, qual é a necessidade de correr para ter e reclamar uma coisa que não é vossa? Esta é que é a razão que leva o povo moçambicano a dizer que sim, é uma traição ir tomar posse numa altura em que estão a morrer pessoas. O engenheiro Venâncio ganhou estas eleições. O Podemos deveria estar engajado em continuar com a luta da vitória, a verdade eleitoral, da justiça social, e não correr para tomar posse de algo que não vai perder ou de uma remuneração que nunca foi seu direito. Obrigado. A necessidade de nós assumirmos a postura de um governo eleito pelo povo e jamais aceitarmos a postura da oposição. Nós não somos oposição. Uma coisa é não governarmos ou não virmos a governar porque não nos vai ser entregue o poder. Mas a oposição neste país será Frelimo e os demais. Nós somos o partido eleito e nós devemos assumir a postura de governantes eleitos pelo povo. Podemos entender que se não governarmos, sofremos um golpe de Estado. Mas nós temos que assumir essa postura de governantes. Estão aqui os ministros, deputados, governadores, administradores e diretores que o povo escolheu. Eu não aceito me denominar oposição. Eu sou governador eleito da província de Maputo. E por isso eu quero trazer um outro ponto para reflexão. Na necessidade de refletirmos como governar, mesmo se não nos for entregue o poder. Nós devemos refletir na possibilidade, até mesmo, da criação de um governo paralelo, um governo sombra. Quando chegar à altura da tomada de posse, nós devemos ver a possibilidade de um projeto deste governo paralelo, deste governo sombra, onde nós também vamos apresentar o nosso governo, os nossos ministros, os nossos governadores, os nossos administradores, os nossos diretores provinciais, nacionais, distritais, e vamos governar pelos 5 anos. Vamos refletir na possibilidade de intensificarmos na pressão de sermos reconhecidos a nível internacional como partido eleito. Embora não estarmos a governar porque não nos foi entregue, mas devemos buscar este reconhecimento internacional e, quem sabe, mobilizar fundos para desenvolvermos os diversos projetos e resolver os problemas da população dos moçambicanos em diversas áreas, resolver o problema da fome e transporte. Existem muitas atividades que nós podemos resolver sem precisar necessariamente estar no governo. Várias iniciativas. Os que nos apoiam mais são a juventude. O que a juventude precisa? De um incentivo
para a criação do autoemprego, e nós podemos, como governo... E eu não represento os interesses da minha comunidade, aquela que supostamente me elegeu no Parlamento, eu represento os interesses do meu partido. Em todos os países do mundo, os parlamentos têm duas funções: fazer leis e vigiar as contas públicas, e vigiar a maneira como o dinheiro público é gasto pelo Executivo. Em Moçambique você não tem nenhuma nem outra coisa. Mais de 90% das leis que são votadas no Parlamento vêm do Executivo, muitas poucas das ONGs, mas você não tem nenhuma lei que foi aprovada, que foi proposta pelas bancadas parlamentares adversas. Não é esta a função do Parlamento. Em segundo lugar, você nunca viu o Parlamento a vigiar a função real da ação do governo. Em terceiro lugar, quantas vezes você ouve os parlamentares a perguntar aos ministros para que eles façam um relatório e digam exatamente o que estão a fazer e como fizeram, estas se negam. A maior e a mais aberrante é o governador do Banco de Moçambique, que nunca se apresentou ao Parlamento e que o Parlamento votou uma lei que diz que o Banco de Moçambique não tem que ser fiscalizado, não tem que fazer... Quer dizer, quem vai gerir o Fundo Soberano é o Banco de Moçambique. Mas o Banco de Moçambique não tem que fazer auditoria. Estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que aqueles milhões de dólares que hão de vir do Fundo Soberano para o Banco de Moçambique, ninguém tem que prestar contas do seu uso, porque o Banco de Moçambique não é fiscalizado. É muito suspeito este tipo de lei. Isto interroga-nos para saber, afinal de contas, o Banco de Moçambique depende de quem? Olhando mesmo para o cenário dos últimos tempos para cá, sobretudo as manifestações que estão em curso com os seus momentos de interrupção, leva muito a desejar. Primeiro é preciso nós percebermos que neste país, feliz ou infelizmente, nós temos dois presidentes, um eleito pelo povo, segundo os clamores sociais, e temos outro presidente que é eleito pelas instituições, esta por última, que é controlada pelo Partido Frelimo. Portanto, nós estamos a caminhar. Aliás, se formos a prestar muita atenção, vamos perceber que desde que começaram as reivindicações, nós fomos nos apercebendo que existe uma espécie de desobediência civil. O que é desobediência civil? Desobediência civil é que o povo acaba obedecendo os comandos de quem eles acreditam que tenham depositado o seu voto, nesse caso que é o Daniel Chapo, que é o Venâncio Mondlane. Por sua vez, o Venâncio Mondlane vai reivindicando a sua vitória, dando alguns comandos, dentre eles que é um não pagamento da portagem, que todos nós, independentemente de sermos da Frelimo, Renamo, MDM ou membros da sociedade civil, nós nos beneficiamos. O que quer dizer que, mesmo com essa desobediência civil, até os próprios candidatos, ou seja, os próprios membros do Partido Frelimo, também não reclamam o não pagamento das portagens, que vem nos já dizer claramente, dando-nos um recado que até os membros do Partido Frelimo estão a favor de certos aspectos que neste país, infelizmente, vem acontecendo de forma reiterada, ou seja, a governação, sobretudo dos últimos 10 anos, não foi uma governação assente na justiça social, não foi uma... Mas quando, por exemplo, o Gerson da Silva diz que esta fixação da data para a tomada de posse do novo presidente leva muito a desejar, o que é que efetivamente quer dizer? Não deveria ser fixada a data? É isso que está a querer dizer? Eu penso que qualquer moçambicano que tenha amor ao próximo, que queira ver o seu país a crescer, sobretudo os governantes a todos os níveis, que dizem estes que amam o povo, eu penso que antes de fixarem, é uma opinião muito pessoal, antes de fixarem a respectiva data de tomada de posse, era preciso que existisse uma espécie de um diálogo sério com o candidato Venâncio Mondlane, sob pena de estarem a tomar posse e depois iniciar de novo uma outra fase de reivindicação a todos os níveis, que acabam culminando sempre, infelizmente, com a morte de moçambicanos. Portanto,
Eu penso que antes do Estado poder mostrar o seu jus império, mostrar o seu punho diante do povo moçambicano, que para mim acaba sendo ligeiramente desnecessário, era preciso que se chegasse a um acordo este que pudessem assumir que todas as forças vivas da sociedade pudessem constituir o próximo governo, de modo que não existisse nenhuma exclusão a todos os aspectos. Portanto, nós corremos de novo o mesmo risco de termos a investidura da tomada de posse coberta por militares, o que não irá refletir a liberdade nem a escolha. Portanto, eu penso que está a existir uma espécie de estarem a forçar, como sempre, o poder, e isso não pode dignificar um Estado de Direito democrático. Portanto, é um momento de reflexão, ainda há tempo de chegar a um acordo duradouro, em que todas as forças, sobretudo o povo moçambicano, sairá a ganhar com isso. Porque os últimos acontecimentos só vêm a provar, primeiro, pela incapacidade que o próprio Estado tem de poder conter esses ânimos sociais. Em seguida, vem a provar também que, apesar do Estado ser controlado por algumas pessoas, nem todos têm um grau de satisfação. Portanto, nós estamos a notar que a própria polícia, que se faz as ruas com o intuito de proteger, também faz parte dos saques que é acusada a população.